Até o conselho da minha avó, eu lembro isso da minha avó, o meu avô falando, cuidado com o bilhete premiado. Não aceitem doce do desconhecido. A coisa muito fácil é perigosa. E às vezes o muito fácil vem de encontro à nossa expectativa, que a gente quer muita expectativa, e é muito fácil. Ele oferece todas as soluções para nós, e às vezes numa situação difícil. Ninguém tem uma solução boa, só uma pessoa que tem aquela solução. Então é o que tu comentava, é o profissional exclusivo, só ele sabe a solução. Ou ele tem um curso que ninguém tem, só ele sabe fazer aquele procedimento. Então, às vezes você vê na internet um médico vendendo um serviço que ele parece que ele tem uma solução muito simples na nossa área para uma artrose, que a artrose até hoje não tem uma solução simples. Ela é uma lesão de cartilagem e não existem medicamentos que resolvam o problema da cartilagem. Tem tratamentos para isso, mas soluções a gente não tem, e muito menos fáceis, né? Dessa vez eu estou com 2 convidados especiais aqui, estou com o Dr. Emílio e também com o Dr. André, sejam muito bem-vindos. E o tema que abre essa nossa conversa é falar sobre segurança do paciente. Nós temos visto na mídia muitos casos aí que deixaram as pessoas um pouco mais preocupadas no tema saúde sobre como escolher o melhor profissional para o seu atendimento. Eu estou citando, sim, aquele caso do pilindifenol, em que uma esteticista vendeu o procedimento e, infelizmente, o paciente dela veio a óbito depois desse procedimento. Tiveram outros casos circulando aí, como fisioterapeuta atuando fora da área, né, sem autorização para fazer determinado procedimento e não teve como dar respaldo diante das complicações, acabou perdendo a licença, e isso nos coloca numa saia justa. Como escolher o melhor profissional para cuidar de você, para cuidar da sua saúde? E é esse tema que a gente começa a conversa. Deixa eu dar oi pro Max, que também tá aí. Oi, Max. Oi, Jéssica. Oi, doutores. Tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, Max. Agora a gente pode começar já com o assunto polêmico. Vou passar a primeira palavra pro Dr. André. E aí, tem jeito de descobrir se eu estou diante de um charlatão, como costumam dizer na internet, doutor? Pois é, Jéssica, na verdade, eu estava pensando aqui em responder para ti, agradecendo a oportunidade, mas agora fiquei em dúvida. Você nos deixa com uma saia justa, né? Como é que é? Para falar sobre o assunto. É verdade, não é um assunto fácil, né? É uma saia justa porque a gente, na verdade, não sabe direito os fatos, a gente não sabe o que aconteceu. Uma tragédia, né? Uma situação dessa, ninguém gostaria que acontecesse, nem com o profissional e muito menos com a pessoa que aconteceu isso. Mas, claro que a gente pode falar como escolher profissionais. E médico é um profissional também, ele vende serviço. E, enfim, isso é uma coisa muito difícil. É muito difícil isso, Jéssica. Antes eu estava comentando com a Jéssica, ela botou no Google lá como escolher, né, ou não escolher profissionais, né? Daí eu disse para ela, pois esses dias eu coloquei no Google, agora nós estamos nessa ideia da inteligência artificial. Se a gente coloca no ChatGPT lá, quais as características do mentiroso, né? Ele normalmente é muito assertivo, ele começa nos convencendo que ele é honesto e certo, né? Persuasivo, é a pessoa que nos engana no dinheiro, vende um bilhete premiado. Então talvez seja até o conselho da minha avó, eu lembro isso da minha avó, o meu avô falando, cuidado com o bilhete premiado. Não aceitem doce do desconhecido. A coisa muito fácil é perigosa. E às vezes o muito fácil vem de encontro à nossa expectativa, que a gente quer muita expectativa, e é muito fácil. Ele oferece todas as soluções para nós, e às vezes numa situação difícil. Ninguém tem uma solução boa, só uma pessoa que tem aquela solução. Então é o que tu comentava, é o profissional exclusivo, só ele sabe a solução. Ou ele tem um curso que ninguém tem. Só ele sabe fazer aquele procedimento. Então, às vezes você vê na internet um médico vendendo um serviço que ele parece que ele tem uma solução muito simples na nossa área para uma artrose. Que a artrose até hoje não tem uma solução simples. Ela
é uma lesão de cartilagem e não existem medicamentos que resolvam o problema da cartilagem. Tem tratamentos para isso, mas soluções a gente não tem, e muito menos fáceis, né? Mas o que o paciente quer ouvir muitas vezes, né, doutor Emílio, é que tem uma solução fácil. E é aí que a gente cai. Sim, Jéssica, é um assunto espinhoso, realmente, como disse o André. E é difícil, a gente como médico não quer que isso aconteça nem para o paciente, nem para o profissional. Mas o paciente tem que ficar muito atento na escolha do profissional, conhecer esse profissional previamente, ver quais são os seus títulos, ir em consulta, conhecer quais são as intenções desse profissional. Tudo isso é muito importante para o paciente passar antes de fazer qualquer procedimento. E eu dando o Google aqui, ó, tem uma lista, né? Além da questão da exclusividade, vou colocar aqui, ó, promete uma cura. Né? O profissional de saúde não é o detentor do poder de curar a pessoa. Existe uma série de fatores, não é verdade? Então, prometeu cura, desconfia? Eu gosto muito de comentar, eu comento com o paciente que vai consultar comigo e muito com o residente. O residente é um médico, ele é muito injusto porque ele não é nem reconhecido como médico e nem como profissional do mercado, ele está em aprendizado, né? Mas eu comento muito que, primeiro, é fundamental a intenção da gente, né? Nós temos que ter uma boa intenção, tu não pode ter um cara mal intencionado. Mas o que eu gosto de falar é qual é a função do médico. Então, esses profissionais, todos os profissionais que oferecem serviços, eles têm um conflito de interesse de estar vendendo um tratamento onde eles ganham dinheiro. Nós todos ganhamos dinheiro, não são só. Eu me incluo a isso. E claro que a nossa venda de serviço, que é aquilo que a gente sabe fazer. Eu sou um cirurgião de quadril, o que eu sei fazer é a cirurgia de quadril, né? A diferença está na indicação. Então, na minha, na boa intenção de ajudar o paciente, oferecendo soluções clássicas, aquilo que funciona, explicar o que existe de experiência no mundo, que está sendo, que a ciência ela vive em transformação e vive tendo coisas novas, mas isso não pode ser confundido com tecnologias novas, que agregam muito valor normalmente, e com o desfecho. Porque se eu tenho boas indicações, provavelmente eu tenho um bom desfecho, né? Qual é o grande problema disso? Isso já é bem estudado, né? Que se você não precisar de uma indicação, tu também vai ter um bom desfecho lá na frente. Ou seja, a gente tratar pessoas sadias hoje é uma coisa muito boa, porque a chance de elas ficarem boas são ótimas, porque elas já são boas, já estão boas. Então, a doença ruim, ela pode ter uma expectativa de melhora dentro da doença ruim que ela já é. Ela já é, exatamente. Eu fico pensando assim, e aí, diante desse conflito de interesse, e diante, eu vou colocar aqui agora a cruz também em cima do marketing, a gente tem a condição de oferecer para as pessoas que estão ali consumindo essa informação de um jeito mais técnico, de um jeito mais peculiar, de um jeito que ela fique até confusa com aquela informação e ela não compreenda que ela está, digamos, saudável e queira aquele procedimento. Acontece no consultório, doutor Emílio, da pessoa já chegar querendo determinado tratamento porque ela viu dessa forma, desenhado dessa forma? Sim, Jéssica, isso acontece com bastante frequência, inclusive, né? O paciente ele já chega com um tratamento pedindo o procedimento. Aí cabe ao médico e cabe a confiança do paciente nesse médico explicar para o paciente, mostrar que o que ele tem, naquele caso, não é necessário fazer cirurgia ou não precisa fazer de procedimento, e cabe dar confiança do médico, do paciente com esse médico. Isso é muito importante, esse relacionamento médico-paciente. É uma coisa chata para vocês quando o paciente chega falando assim, doutor, mas eu pesquisei no Google e eu vi que eu tenho isso. Eu não acho chato. É incômodo? Ou é uma coisa que ajuda? Porque ele já tem alguma informação e você consegue passar mais fácil, de repente, para ele o que ele realmente tem. Eu até gosto quando o paciente pesquisa no Google e vem com essas informações já. Porque ele já tem um certo know-how, já certas informações, e você consegue explicar para ele, você consegue mostrar para ele. E acaba tornando a consulta até mais fácil. E nunca aconteceu dele falar assim, mas doutor, mas eu vi que não era bem assim, que de repente
O paciente pentelho, em outras é palavras. sempre chato dele teimar com você. Nunca aconteceu? Acontece, você explica de novo. Você abre também o Google, mostra para ele, ó. Por exemplo, do quadril. Teu quadril tá assim, assim. A gente vai fazer tal procedimento, isso vai melhorar. Tal coisa já foi provado que não funciona. Tanto eu, o André e o Pedro, a gente faz a medicina baseada em evidência, né? Tudo que tem publicações que mostram que tem evidência científica, a gente faz. O que não tem, a gente não faz ainda. Então, muita coisa que tem no Google são coisas que tem pouca evidência científica ainda. Então, a gente explica para o paciente, olha, isso não tem evidência, isso está sendo estudado ainda, quando tiver evidências robustas, meta-análises, aí a gente começa a fazer. Por enquanto, ainda não. Entendi. Isso que o Emílio falou da confiança é uma coisa mais básica, impossível, assim, dentro da história da medicina. A relação médico-paciente, que a gente chama, porque que é a relação de confiança. E você não é obrigado a conquistar todo o paciente. Ele pode não acreditar em ti e procurar um outro profissional, não há problema nenhum, que é uma outra opinião, ou uma segunda opinião, é frequente lá na nossa clínica, nós trabalhamos na mesma clínica, e às vezes o meu paciente, puxa, ele acha, será que vou pedir outra opinião, e vai consultar com o Emílio. Não há problema nenhum, e a gente entende perfeitamente isso. Como o Google é uma forma de informação muito boa, eu acho muito legal isso aí, né? Eu também aciono muitas vezes o Google, como nós agora estávamos acionando aqui. Eu acho que é todo dia, né? Quem não faz isso hoje? Por algum motivo, né? Doutor, você citou agora a segunda opinião do médico, né? Eu tenho uma curiosidade que eu queria tirar agora, que é assim. Você tem muitas curiosidades. Muitas curiosidades. Desse jeito, calma, doutor, se prepara. Vamos com calma. Por exemplo, o paciente está vindo de outro médico que deu uma opinião para ele e você tem outra opinião sobre aquele caso. Como que é para você discordar de outro profissional da mesma área? Tem que ter algum cuidado, assim, na hora de falar com o paciente? Como que funciona isso? Sim, eu acho que a gente tem que ter cuidado e respeito com a doença do paciente. E com ele próprio, né? Porque ele tem o direito de estar confuso. Não há problema nenhum, né? Isso que o Emílio falou, a gente às vezes explica uma vez, tem que explicar de novo. E pode ser que ele não aceite a explicação, porque a gente não vai cumprir a expectativa que ele tinha. Até doença ruim é difícil, porque às vezes tu dá uma explicação ruim, né? Tu pretende explicar um desfecho ruim da doença dele. Uma notícia que ele não quer receber. Puxa, quem que quer receber um diagnóstico normalmente é quando tu tem uma doença. Quem que quer ter diabetes? Quem que quer pressão alta? Nós, quando falamos para uma pessoa, você tem uma artrose já avançada, então que é difícil de tratar sem uma cirurgia. Quem que quer fazer uma cirurgia de graça, né? Assim... No sentido de sem precisar. Né? É claro. Então, o que nós fazemos, Max, é diagnóstico. Então, para fazer o diagnóstico, tu não precisa nem saber a opinião do outro profissional. Tu tem que começar do início, ver se você concorda com aquele diagnóstico, e se você não concordar com o diagnóstico, é um problema. Agora, o tratamento é muito fácil tu ter uma estratégia diferente e muito frequente isso, né? Porque você vai basear o teu tipo de tratamento a maneira que você aprendeu a fazer, a que você sabe fazer, que você tem segurança de fazer muitas vezes, né? Então, que pode ser diferente do outro profissional. Agora, quando o diagnóstico não bate, eu acho que a gente tem que ter muita cautela em falar isso para o paciente. Eu acho que para exemplificar, para a gente ficar claro, puxa, o médico A fez um diagnóstico e ele indicou uma cirurgia. O médico B fez o mesmo diagnóstico e indicou um tratamento sem cirurgia. Vocês vejam bem, o diagnóstico é o mesmo. O modo de tratar que é diferente. E aí vem dentro da expectativa do paciente, do que você conhece, do que nem sempre tem que ver. Aí tu abre um leque e tem que ser discutido junto com o paciente, o tratamento. O diagnóstico não, né? Pergunta interessante, Max. Às vezes os pacientes, eles chegam no consultório com raio-x, ressonância, já entregam na minha mão. Eu pego, coloco do lado e pergunto, me conta a tua história.
que está acontecendo contigo. Ele conta toda a história, nem fala o que o outro médico indicou para ele. Ele conta toda a história, eu examino, eu vejo os exames. A partir daí eu dou o meu diagnóstico e dou o meu tratamento para ele. Assim, ó, eu acho que dá pra gente tratar assim. Ah, mas pessoa X indicou tal cirurgia. Olha, pode ter benefício com essa cirurgia. Segundo a literatura, essa cirurgia pode beneficiar em tantos %, só que também pode falhar. Tudo é muito bem conversado. Não quer dizer que o outro médico estava errado também, Não. só tem uma abordagem Conduta diferente, diferente. né, É Jéssica? diferente. Sim. A gente faz o diagnóstico, o tratamento, aí é individual. Você sabe que eu fico assim, pensando, tá, beleza, e pode ser que o mais indicado seja a cirurgia, mas que nem o doutor falou, se der pra adiar, a gente vai empurrando. Existe essa conversa com o paciente, ele tem essa opção em alguns casos de dizer, não, doutor, apesar de você ter me indicado a cirurgia, eu quero tratar com você, mas vamos empurrar essa cirurgia mais pra frente? Isso é algo que costuma acontecer? Ou aí vocês, como é que diz? Firma o pé e diz, não, infelizmente o teu caso é cirúrgico. Olha, o médico, como o André disse, ele faz o diagnóstico. O tratamento tem que ser em conjunto. Você tem que conversar com o paciente, discutir com ele. Se ele fala assim, não, doutor, eu não quero operar agora, eu quero fazer um tratamento conservador e deixar a cirurgia mais para frente. Tudo bem, a gente vai acompanhando ele, faz tratamento conservador, pede retorno e vai conversando com ele. Não tem problema nenhum. A Tem que diferença é que respeitar o a sintoma decisão vai dele. continuar. Você explica Então. muito bem para ele isso daí. Isso que o Emílio falou é natural, ninguém enfia a goela abaixo no tratamento, né? O problema é que o peso que o médico fala é muito grande, Sim, né? é verdade. O que você fala, principalmente se tu tem uma boa empatia e você consegue, a pessoa gosta de ti e acredita em ti, né? Então, naturalmente, você imagina como isso é uma situação, eu não acho difícil, mas talvez difícil para o paciente. Hoje, se eu ganho para fazer uma cirurgia R$1.000, né? Que é o nosso conflito de interesse. Uhum. Mas se eu consigo cobrar R$3.000 por uma infiltração, onde é que eu tenho mais interesse? Né? Então a intenção do médico tem que ser a melhor possível. Será que a infiltração vai resolver o teu problema? Se for uma artrose grave, não, né? Quando é que isso está indicado ou não? Então os tratamentos, eu fiz uma conta uns anos atrás, junto com o paciente, os medicamentos que existiam para artrose na época, né? Se ele ficasse tomando 3 anos o medicamento, era o mesmo preço que a cirurgia privada, sem ele depender de nada. E isso estaria sendo pago para o laboratório, que faz o tal medicamento. Talvez eu esteja puxando a brasa para o meu assado, mas tem situações onde a indicação é cirúrgica. Eu não posso falar diferente para esse paciente, mesmo ele não querendo saber isso. Porque se tu tem um tumor, eu não posso negar que você tem um tumor, e se ele for agressivo, agressivo é o ruim. O bonzinho, eu vou ter que dizer que é bonzinho. Mas, às vezes na cabeça do cara, só de falar a palavra tumor, ele já vai ficar apavorado. Agora, se é um tumor ruim, eu tenho obrigação de falar para essa pessoa que é ruim, o prognóstico dele, a evolução dele, talvez não seja boa. Como é que a gente faz com isso, né? Então eu não posso passar conversa nele, talvez, né? Então veja só, não estou falando mal da infiltração, usei um exemplo, mas o que está se fazendo é muito. Então talvez oferecendo para qualquer tipo de situação tratamentos caros, talvez mais caros que cirurgias, onde a indicação fosse uma cirurgia. Aí eu não posso concordar que eu posso deixar a escolha do paciente, né, Emílio? Sim. Eu tenho que explicar para ele, olha, isso aqui pode até prejudicar. Por exemplo, a gente está fazendo hoje, isso em outros medicamentos, infiltração na nossa área porque está muito na moda isso, né? As pessoas estão, assim, é frequente chegar no consultório da gente, uma pessoa já com uma indicação cirúrgica, e dizer, puxa, mas eu quero fazer mais um pouco de infiltração. Isso, olha, isso pode piorar o seu futuro, porque o senhor vai precisar da prótese, né?
que pode piorar? Um dos grandes problemas nossos está sendo infecção, cada vez mais. Porque as pessoas estão tomando medicamentos e fazendo procedimentos que comprometem a nossa, a gente chama das nossas bactérias que nós temos no corpo. E dentro das articulações nós também temos bactérias. Hoje a gente faz DNA do nosso líquido e a gente vê que tem bactérias. A gente acreditava que isso não fosse assim antigamente. Então tem muita coisa que a gente não sabe. E quando a gente começa a tomar certos medicamentos ou fazer as infiltrações, a gente está alterando isso. Para quem precisa de uma cirurgia daqui um pouquinho. O que é daqui um pouquinho? 2, 3, 4 anos? É daqui um pouquinho, porque eu quero viver mais 20, né? Então estou fazendo essa minha perspectiva. Vai mais longe, né, doutor? Mais uns 30, né? 40. Obrigado, Marcos. Eu esperava que a Jéssica falasse isso. Bastante Eu estava esperando acabar o raciocínio em minha defesa aqui. Então, tá. Mas, então, e o quanto isso vai beneficiar as pessoas ou não? Então, a gente não sabe bem. Então, quando o Emílio fala medicina baseada em evidências, o que é isso, baseado em evidências? É coisa já provada. Coisa que realmente tem um desfecho diferente quando tu tem uma ação daquele tipo, né? Puxa, se eu tiver hipertensão grave a um certo nível de pressão alta lá, e eu tomar remédio e controlar minha pressão, durante os próximos 20 anos, provavelmente eu tenha menos AVC, faça menos entupimento das minhas artérias. Isso parece que é bem comprovado. Então, isso é medicina baseada em evidências. A gente tomando o remédio para pressão vai ser bom. E é barato e funciona bem, a gente conhece bem isso, né? A diabetes é assim também. A apendicite, hoje, se você tiver um diagnóstico para operar, é fácil e fazem, assim, hospitais secundários fazem esse tipo de tratamento muito bem. Então, quando é evidência, é porque é evidente que funciona. Agora, tem muitas coisas que não tem essa evidência toda e a gente não sabe direito como aplicar bem essa tecnologia nova, né? Aí que a gente fica em dúvida. E eu vejo assim que as pessoas, e aí eu me coloco nessa, a gente, falando de idade agora, doutor, eu espero que você viva bastante, tá? Que fique claro. Quando a gente fala de idade, eu acho que as gerações mais jovens, e me coloco aí nesse caso, a gente é muito acelerado, a gente quer o que é mais rápido, a gente quer o que é novo, a gente quer as melhores tecnologias, e aí vem essa cobrança. Como é que vocês avaliam o que é viável em relação a tecnologias mesmo, né? A gente estava falando da técnica aí, né? Agora, em relação a tecnologias que é viável aplicar e trazer para a realidade do paciente. Porque para quem não conhece, né, o centro cirúrgico, ele é extremamente equipado, tem muitas novidades, mas o dia a dia do médico é muito mais o médico e o paciente. Talvez ele não tenha visualização de toda a tecnologia que pode estar envolvida dentro de um tratamento cirúrgico. Tá aparecendo aí, Marcos? Sim, tá aparecendo. Como é que a gente vai viver sem isso aqui hoje? Não vive, né? É difícil, né? Isso não Nossa tinha. vida Há inteira 10 tá anos ali, né? atrás não era assim. Né? Demorava mais para as coisas mudarem. Como é que tu vai ficar sem tecnologia? Não, hoje em dia não tem como, né? É inviável. E vocês buscam isso onde? Onde é que estão as tecnologias, as novidades? Nós buscamos as novidades em congressos, né? Congressos, cursos, nos encontros. Nos últimos meses a gente foi em 4 congressos e cursos, né? Foi um em São Paulo, um em Curitiba e acho que foi outro, né? Eu juntaria Perderam mais o isso, rumo. Emílio. A gente tá ficando velho. Esquecido. Pra quem vê no Instagram é só, nossa, Mas estão tem mais viajando coisa, de novo, Emílio. né? olha eles Eu acho que indo, olha eles também nós discutimos todo dia Sim. caso clínico, porque é o tal do grupo do WhatsApp. É. Nós temos o nosso grupo, a gente põe o raio-x, mas eu acho que o problema é... E tem o residente, nós convivemos com o residente, que é outra coisa que nos cutuca todo dia, a gente não pode parar. Né? Todo dia a gente está... e lê um artigo, né? Além do congresso, a gente tem que ler a revista e questiona outro, mas por que tu acha que tem que ser desse jeito? E vai tentando melhorar a nossa qualidade, não só de informação, e como da gente ter a troca, porque, sabe, eu sou um cara velho, e o Emílio é um cara novo.
essa combinação é perfeita, porque o que é? O velho entra na zona de conforto, ele Maduro, quer fazer doutor, só maduro. aquilo que funciona bem. E também não quer apostar em coisas novas, a gente tem essa tendência, né? E talvez o cara novo goste mais da tecnologia, da coisa nova, mas tu tem que ter as duas coisas, né? Isso causa um equilíbrio. O problema é a gente poder conviver com isso e aprender juntos, né? Então, o aprendizado é uma troca e a medicina nunca para, né? A gente não pode parar. Voltando um pouquinho só naquele caso que a gente acompanhou do fenol, né? Que acho que todo mundo está sabendo o que aconteceu e todo mundo ficou chocado, né? Com a facilidade com que aconteceu, né? Será que a gente hoje está mais à mercê de profissionais que não são tão profissionais assim? O que vocês acham? Tanto médicos formados quanto pessoas que não são médicos e estão atuando como se fossem. Será que a gente tem mais pessoas assim? Ou só está aparecendo mais porque nós temos redes sociais, temos mais a mídia talvez prestando mais atenção nisso? Qual que é a opinião de vocês? Eu acho que um pouco de cada coisa aí, Max. Se você sabe o que aconteceu, eu não sei. Eu não sei direito o que aconteceu. A gente só sabe o que mostraram, né? Eu vi a notícia. Então, eu fazer juízo sobre isso é a primeira coisa que é complexa, né? Agora, que nós temos muito mais pessoas que têm acesso a essas tecnologias novas, que é o que nós estávamos conversando agora há pouco. Eu nem sei como é que a gente aplica fenol, não aplica e para que a gente faz isso, mas com certeza nós temos complicações dos nossos casos também que a gente trata. A gente tem complicação de medicamento, quando é um efeito colateral, de uma cirurgia, quando a gente tem uma luxação, uma infecção, tem uma prótese que a longo prazo ela gastou, ela soltou. Então, essa relação, eu tenho pacientes que a gente se relaciona há 25, 30 anos, desde que eu cheguei aqui, que a gente se conhece e eu acabei fazendo uma prótese, a gente tem uma relação até de obrigação um com o outro, de um ajudar o outro, né? Então, eu acho que essa facilidade, essa popularização, talvez seja uma das razões. A gente faz muita coisa, muito procedimento, hoje existe muito medicamento, e as necessidades das pessoas são diferentes, né, que a gente chama de expectativas, né. Mas a cirurgia de vocês é muito mais complexa, eu diria, em relação a como o paciente passa por ela, né. Por exemplo, vocês têm um anestesista na sala, né, acompanhando. Vocês operam geralmente mais de um doutor na sala, né? Dependendo do procedimento. Tem os equipamentos para monitorar se o paciente está passando bem. Tem todo um controle, então é muito difícil, eu imagino, né? Como leigo, acho que é muito difícil dar alguma coisa errada e ninguém vê que está dando errado, né? Hoje mudou bastante, isso mudou tudo, né? Mudou tudo. Hoje o modo como a gente faz uma cirurgia, e uma cirurgia assim que nós fazemos, ela é muito menor o número de indicações do que o uso de fenol, por exemplo. Que eu imagino que se faça em estética, a gente faz muito mais estética do que é diferente de uma cirurgia plástica complexa também, não que é feita em hospital, né? Então, tanto que o hospital ele existe porque tem esses riscos previstos e a gente cuida deles. Tipo aviação, talvez, né? Aviação, apesar de, se tu pegar estatisticamente o número de voos que nós temos no mundo e o quanto de avião que cai, é relativamente pequeno, né? E ainda Mas a gente fica sabendo. Mas existe. A gente fica sabendo quando o avião cai. Mas tu sabe que hoje, a tendência dos hospitais hoje é cada vez mais esconderem menos. Primeiro que fica difícil de esconder. Avião, quando cai, fica difícil de esconder, né? E hoje fica difícil das pessoas não comentarem isso. Até pela possibilidade de informação que todo mundo tem de divulgação disso. E a tendência o assunto começou com segurança do paciente. Isso o mundo inteiro viu que é muito mais interessante você analisar o que aconteceu de errado, como a aviação faz, e procurar fazer com que não aconteça de novo. E os exemplos que a gente dá em hospital
é muito sério. Eu vou dizer o que está no livro, o livro que a gente usa no hospital para dar esse tipo de... Quando a gente vai falar sobre esse assunto. Um paciente que fez isso foi nos Estados Unidos, e é real. Ele foi fazer uma cirurgia de um rim, ele tinha um tumor no rim, e 15 dias depois ele voltou para tirar os pontos e ver o resultado do anátomo patológico e voltou como um rim normal. E daí foram examinar e viram que tiraram o rim errado. O lado errado. O tumor ainda está no outro rim. Meu Deus! Meu Deus. Como é que tu resolve isso? Xala! Isso é irresolvível. É como um avião que caiu, né? Então hoje, uma coisa que nós não fazíamos há um tempo atrás, isso começou em 2000, a Organização Mundial de Saúde viu que é uma situação muito ruim, e isso causa um prejuízo ao paciente, ao sistema de pagamento, porque isso gera uma briga jurídica, Claro. É irreparável, né? É irreparável isso aí. E é melhor a gente marcar o lado antes de operar. Perguntar antes. Então, hoje existe um checklist dentro da sala cirúrgica, existe uma marcação fora, é toda uma preocupação especial com a lateralidade, que a gente chama. Um outro item que eles pregam muito também é a prevenção de infecção. Qual é a melhor prevenção de infecção que existe até hoje? Com os antibióticos, a evolução dos medicamentos, essa tecnologia toda, é lavar a mão com água e sabão. Então a gente tem que... Nós passamos no hospital e nós somos transmissores de bactérias, porque se a gente pega na mão de um e pega na mão de outro, tu tá com bactérias de um e bactérias de outro. Calcula o nosso celular, a capinha do celular. É melhor não olhar no microscópio ali. Não, e as bactérias estão em todo lugar, só que nós convivemos com bactérias também ruins dentro do hospital. Então, nós temos que aprender, e nós aprendemos, e brigam no hospital, e todo mundo briga, tem que lavar a mão, tem que lavar a mão, tem que lavar... E assim por diante, né? Eu acho que por isso que muitas vezes a gente tem essa noção de medo de cirurgia, né? Houve uma época em que ir para o hospital em si era um risco muito maior do que é hoje. Você ficava muito mais exposto justamente pela falta de protocolos de segurança, vou colocar dessa forma. Mas é perigoso. Ainda é perigoso. É bom ter Entendi. medo. A notícia ainda não é boa, gente. Corrigindo. Não, cirurgia a gente faz porque precisa. Isso é o que o Emílio falou antes. Tu tem que ter alguém que tu confie para te dar uma boa orientação. E olhar sempre, né, no entorno como é que tudo isso está acontecendo. Sabe qual que é a pergunta que fica aqui na minha mente? Como é que pode a gente ter tanta tecnologia, ter tanto protocolo de segurança, e aí a Organização Mundial da Saúde ainda solta uma dessa? 75% das lesões sofridas por idosos ainda acontecem dentro de casa. Por que a gente ainda erra no básico se as coisas fora de casa já são tão complexas? Acontece com muita frequência e quedas chegam lá pro ortopedista, geralmente, né? Com certeza, chega bastante queda, principalmente em idoso, que faz as fraturas por fragilidade, né? Que é as fraturas do fêmur proximal, fratura do punho, fratura do húmero proximal. O que acontece? O idoso, ele tem muito tapetinho em casa, tem o bichinho de estimação, e isso acaba propiciando a queda. Associado que o idoso também ele tem já uma dificuldade na propriocepção, na localização, e isso tudo acaba acarretando em maior risco de queda. Por isso que existe uma grande tendência aí às fraturas de fragilidade no paciente mais idoso. Ouviu, Jéssica, né? Os tapetinhos. Tem Eu que adoro um começar tapetinho. a tirar, porque já estamos, né? Não Eu tô estamos mais tão longe, novinhos, cara. né? Nós estamos ficando mais... os idosos são cada vez mais velhos, mais idosos e mais ativos. Eles estão independentes, eles não querem mais viver com o filho, eu tô com 59, então eu vou ser idoso ano que vem, então eu tô me incluindo. Mas no Japão, o idoso é 70 anos. Essa aí, então você tá longe, esse doutor. é o conceito do idoso. Eu tô usando esse conceito atualmente. Né? E o banheiro é a área molhada, e a cozinha, onde a gente convive muito, são os locais de maior queda. Mas tem muita orientação para a gente ter cuidados quanto a isso. Iluminação boa, ter apoiadores onde a gente pode se segurar, ter uma escada, se tiver um degrau, a gente ter corrimão e assim por diante.
E a gente tem que aprender a ficar idoso, né? Porque É inevitável, amém. um dia eu vou ter que parar de dirigir, né? A gente tem coisas que é inevitável, a gente vai ficando velho e tem alguma limitação. Tu enxerga menos, tu ouve menos, né? Eu vi um corte do Dr. Emílio falando sobre cirurgias que até então eram mais para pessoas idosas e agora os jovens também têm indicação por causa do sedentarismo, né, doutor? Tem acontecido muito mesmo casos assim de pessoas que precisam de tratamento, até cirurgias, simplesmente porque a gente fica muito tempo sentado, se alimenta mal, dorme mal. O quanto isso tem afetado a saúde ultimamente das pessoas, esse estilo de vida que a gente tem ultimamente. Você tá preocupado contigo, né? Vamos fazer um estudo de caso. Tem um sedentário aqui. Tem uma dorzinha aqui no quadril já lá que tá me preocupando, ele. mas não é sobre mim. É sobre, assim, se tiver uma dica, se tiver uma dica, eu tô pronto para ouvir. Olha, Max, que a gente sabe, né, que o sedentarismo ele acaba acarretando mais dores no quadril, não só no quadril, como nas outras articulações do corpo também. Essa falta de atividade muscular, essa perda de atividade muscular acaba sobrecarregando a articulação, e isso acaba levando a dores, tá? Tanto no quadril, quanto no ombro, quanto no joelho. O que a gente sabe também é que o homem, a partir dos 30 anos, começa a cair a taxa de testosterona. E começou, gente. A mulher, a partir dos 40, eu tô longe! Começa a ter uma queda, principalmente da taxa de estrógeno. Tudo isso leva a uma perda de massa muscular, acaba sobrecarregando mais a articulação, é aí que se inicia as dores. Tá? Em relação à cirurgia, é difícil saber, porque cada caso é um caso. O que nós orientamos é que os pacientes, eles precisam sim manter uma certa rotina de atividade física, principalmente de fortalecimento, principalmente academia. Ah, doutor, eu gosto de fazer caminhada. Ótimo, tudo bem, pode fazer. Mas o que a gente sabe hoje, que tem evidência científica nível A, que é a melhor evidência que tem, é que a atividade de força, puxar o ferro, fazer força, é que vai fazer você ganhar massa muscular e fazer depositar cálcio no osso. Aí eu vou fazer aquela advogada do sedentário agora, presta atenção. Mas deve ter exercício na academia que não é indicado, porque, vamos lá, gente, as pessoas choram puxando peso, dependendo do lugar que a gente frequenta, que elas são muito assíduas. O excesso também pode fazer mal. Sim, o excesso faz mal, sim, né? Tudo precisa de parcimônia, tudo na vida precisa de equilíbrio, né? Em todas as funções da nossa vida. E o paciente que é sedentário, que vai começar uma atividade física, não pode começar também muito com vontade, né? O ideal é começar com um profissional de educação física, orientando ele para evitar o risco de lesão. Por os sedentários ainda, alongamento laboral funciona ou mais ou menos para mobilidade? Funciona. Isso é comprovado. E funciona Quem começou muito isso foi a Toyota. Eles tinham o sistema Lean e começaram com exercício laboral também na indústria. E viram que se você parasse um pouquinho a tua atividade de 8 horas diária, tu trabalhasse 2 horas, parasse um pouquinho, trabalhasse novo, tu era mais produtivo, inclusive. Né? Só de levantar, fazer um exercício ali tranquilinho. Mudar a tua cabeça de... Vou testar. Isso é uma coisa que a tecnologia ajuda, né? Por exemplo, o reloginho agora, ele avisa, você tá há tanto tempo sem se movimentar. Se levante e vá fazer alguma coisa fora da cadeira. Eu queria dizer que pra funcionar, quando ele fala, você tem que levantar, tá? São etapas, né? A primeira etapa... Só olhar não resolve. A segunda etapa que era levantar, nem sempre. A cirurgia, ela é indicada é pontual. Em poucos casos, né? O problema é aquilo que a gente estava conversando antes. E quando a pessoa realmente tem uma indicação, aí a indicação não é mais de tratamento conservador, né? Esses dias nós estávamos fazendo uma análise lá na clínica de todas as consultas que nós tivemos no ano passado. Nosso índice de indicação de cirurgias, ou pelo menos que a gente fez, pode ter pessoas que não quiseram fazer, né? Foi em torno de 2% dos pacientes que a gente atende. É pouquíssimo. É pouquíssimo, não é? As pessoas que precisam mesmo de uma cirurgia, isso pense... vai lá 4%, mas não é... São poucas pessoas que têm problemas que precisam de uma cirurgia mesmo. O problema é diferenciar quem precisa e quem não precisa. Quem precisa não pode pensar que não precisa.
Nossa, essa é uma informação que me deixou chocado. Eu achei que era mais. Não, e o precisar, na verdade, é uma indicação, é um modo de tratar também. Tem a pessoa que não precisa porque ela não quer. No nosso caso, porque se você analisar, você tem o direito de viver e de morrer. Na minha cabeça, isso na minha concepção. E, inclusive, se uma pessoa hoje tem uma doença terminal, existe um modo de pensar da medicina, que é a medicina paliativa, onde a pessoa tem esse direito, que muitas vezes nossos familiares, nossos amigos não querem nos dar esse direito. É verdade. Né? Agora, o de viver, tu pode escolher o modo de viver, né? Tem um vídeo até que mostra, né? Você quer o difícil agora ou mais tarde. Que o difícil agora é levantar cedo, se exercitar, e o difícil mais tarde é precisar de ajuda para fazer essas pequenas atividades no futuro. Faz sentido. Quem fuma, quem não fuma, né? E o vapor. Eu tenho um amigo meu esses dias, que é outra advogado, polêmica. ele tava me contando. Ele disse, cara, eu comecei a fumar essa porcaria aqui, e ele fumando o vapor, né? Nós tomando uma cerveja e ele me comentando. Ele ficava o dia inteiro fumando vapor. Daí ele disse, eu acho que tem alguma coisa errada. Então daí ele diminuiu um pouquinho. Então você imagina fazendo isso 20 anos. Nós estamos discutindo poluição da cidade. Calcula você fumar, onde você traga fumaça, né? Agora, é um direito da pessoa. Eu também acho um absurdo a gente brigar com o fumante. É um problema dele, né? Eu não posso falar bem do cigarro, porque realmente não é uma tem coisa nada. boa. Não é uma coisa boa, não posso. Agora, você brigar com uma pessoa que gosta de fumar porque ela gosta, é um gosto dele, né? Aí é uma individualidade que a gente tem que respeitar, né? E a gente falava aqui também não só da questão da longevidade, mas por cigarro, mas a longevidade por alimentação. Estou sem açúcar, estou mentalmente instável há algumas semanas, não é fácil. E quando a gente fala de alimentação, aí eu vou pegar a dica com o ortopedista agora. Leite realmente faz bem para os ossos? Essa é a pergunta clássica, que era conselho da avó. E aí, doutor Emílio? O que a gente sabe é que o aumento do aporte de cálcio faz sim bem para o osso. Só que não adianta só tomar leite, não adianta tomar os remédios, vitamina D com cálcio e não fazer atividade. Esse cálcio vai ser absorvido e excretado, tá? Então, não adianta só aumentar a suplementação de cálcio se esse paciente não fizer nada, continuar sedentário. Vai continuar a osteopenia, vai continuar a osteoporose. Entendi. Então E não adianta. E só fazer o pagamento da mensalidade da academia, quantos por cento já funciona? Só assim. Já ajuda Seus alguma hábitos coisa? são ótimos, hein? Olha, Max, a gente precisa fazer um trabalho sobre isso, viu? Pra ver se dá Vamos certo. ter que, Pra ver se vamos dá ter que certo. conversar sobre Uma isso. próxima né? pesquisa. Eu prefiro não entrar nessa intimidade. Não. Ninguém fala de ninguém, fica tudo certo. Aí, partindo para a reta final, eu quero falar sobre uma curiosidade, né? Quando a gente fala de oftalmologista, por exemplo, fala de consulta periódica ao oftalmologista. Fala de dentista, fala de consulta periódica ao dentista. Com ortopedista, a gente não deveria ter uma consulta periódica, porque a gente só lembra do ortopedista quando algo tá quebrado, algo tá doendo muito e quando o analgésico já não funciona mais. Isso é certo? É assim que tem que funcionar mesmo? A gente deveria ter uma mudança cultural nesse sentido? O que vocês pensam sobre isso? Pra gente fechar com chave de ouro. Eu acho que deveria ir no ortopedista todo mês. Sem interesse, né? Sem interesse, entendi. Obrigado, doutor. Por que existe essa diferença realmente? Vai, me conta. Eu vou dar a minha opinião, não sei a opinião do Emílio, né? Eu quero fazer uma comparação, o que eu acho que faz bem pra mim. Esses dias eu fui no cardiologista e eu saí muito satisfeito. Porque ele disse que o meu coração tá batendo bem, que eu não preciso tomar remédio, não me deu nenhum diagnóstico diferente lá, né? E ontem eu fui no oftalmologista. O meu óculos não mudou. O grau do óculos não mudou, né? Fiquei muito feliz, né? Porque eu tô na idade onde a gente começa a conversar na minha roda de amigos, um operou a próstata, outro não consegue mais jogar um tênis, outro, né? Porque a gente vai ficando um pouco mais velho e
alguma doença a gente tem e vai começar a tomar algum remedinho e vai ter alguma limitação, enfim. Mas tem doenças que realmente fazem a diferença entre a gente descobrir a doença precocemente. Tumor de mama, próstata, isso realmente deve fazer a diferença. Na ortopedia, eu não sei se tem tanta indicação assim, não vejo. Realmente esperador. Nós somos reabilitadores, né? Então, se tu tem uma dor e daí faz um diagnóstico de uma doença incapacitante, talvez o maior problema hoje seja a performance que a pessoa procura e a gente não está acostumado. Performance estética, por exemplo, quando é um cirurgião plástico, é diferente a nossa performance no esporte. O meu maior problema é uma pessoa de 45, 50 anos que tem uma doença grave no quadril e ela gostaria mesmo de continuar a performance que ela tinha antes, né? Não sei se tem alguma indicação de Olha, periódica, assim. Eu acredito que não. Na ortopedia é muito aquele paciente que tem dor, que sofreu um estiramento durante o jogo de futebol, você vai lá, trata ele, melhora e ele toca a vida. A não ser que esse paciente tenha uma patologia de base. Por exemplo, tem um leg calve-perx, tem uma necrose da cabeça do fêmur, tratamento conservador. Aí o ideal é o retorno periódico. Ou esse paciente já fez uma cirurgia prévia. Por exemplo, eu solicito retorno anual para o paciente que tem prótese. Fazer um raio-x, se está tudo bem com a prótese. Mas aí tu vai acompanhar um tratamento, na verdade. Acompanhar o tratamento. Fora isso, não vejo indicação de tratamento de pessoas consulta rígidas, de rotina. Né? Isso. Entendi. Então vocês escolheram ortopedia porque vocês gostam de problema. Resumindo, quando te procuram, as pessoas realmente estão com um problema. Eu acredito que sim. O ortopedista é um cara muito envolvido em gestão. Né? Ele é que nem o engenheiro, é muito chamado para... Porque o engenheiro tem muito senso prático de contas, né? E o ortopedista eu acho que deve gostar de problema. Gostei dessa tua analogia, porque nós participamos muito. O ortopedista é muito participante das nossas entidades de classe, da nossa entidade hospitalar, da cooperativa, de todas as nossas entidades que a gente faz parte, médica, o ortopedista metido. Até na política tem bastante ortopedista. Acho que eu vou pular essa que eu não sei sobre isso. Max, comentários? Não vou comentar sobre política também, que eu não quero ser cancelado. Ultimamente tá complicado. Tá complicado. Gente, eu queria muito agradecer vocês dois terem aceito fazer esse bate-papo aqui com a gente. Acho que a gente já pode marcar a próxima conversa, que eu fiquei com algumas informações aqui ainda anotadas pra gente tratar. Tem mais polêmica vindo por aí. Preparados? Eu vou pedir o assunto com antecipação. Tá bom, tá aqui, ó, tá aberto. Doutor Emílio, muito obrigada. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Max. Foi um prazer participar. Show. Obrigada, Max, pela sua excelente participação. Imagina, tô disponível aí pros próximos. Só chamar. Lembrando que o nosso foco aqui é principalmente saúde e bem-estar, é a sua qualidade de vida. Até mais.